Olá, amigos. Estamos novamente aqui no nosso canal e eu vim falar com vocês sobre desafio. Desafio é algo que nos impõe medo. Desafio é algo que nos assusta. Desafio é algo que deixa muitas pessoas paralisadas na vida por não querer aceitar os desafios. Tem medo de perder, de passar vergonha, de ser derrotado. Mas se nós analisarmos a nossa vida, a nossa existência, ela é um desafio vencido. A sua existência é um desafio vencido. Porque dentre milhões de espermatozoides, foi você que venceu a corrida. Foi você que chegou aqui. Então você já é um vencedor por natureza. Mas eu também não vim aqui dizer para você que você não vai ter perdas. Claro que você vai perder muito na vida. Claro que você vai participar de muitas derrotas na sua vida. Tristezas, frustrações, decepções. Vai existir, porque isso faz parte da vida. A vida é feita de vitórias e derrotas, de fracassos e sucessos. Isso faz parte da nossa vida. Porém, falar de desafio é falar de algo que assusta, mas é falar de algo também que é surpreendente. Porque havia um homem na Bíblia chamado Davi, que ele era um simples pastor e se tornou um entregador de marmita. O pai dele, uma certa feita, pediu para ele levar uma comida para os seus irmãos no campo de batalha. E quando ele chegou lá, ele soube que havia um desafio posto por um homem chamado Golias, um homem alto, guerreiro, assassino, sanguinário, violento, um homem que intimidava só com a sua aparência. E Golias disse assim: não precisamos brigar em massa, vamos fazer um duelo, 1 contra 1. Traga o melhor homem que vocês têm em Israel para lutar contra a minha pessoa. E nenhum guerreiro, nenhum soldado aceitou o desafio. Então haviam centenas de milhares de pessoas ali, antes de Davi, com a oportunidade de aceitar o desafio e entrar para a história. E ninguém aceitou, porque foram vencidos pela aparência do desafio. O desafio era alto, o desafio era famoso, o desafio era robusto, o desafio tinha um histórico impecável. Golias era invencível até o momento. E Davi, quando soube que havia um desafio posto por um gigante, ele disse: eu vou lutar contra esse gigante. E ninguém acreditou, nem o rei acreditou que Davi pudesse vencer. É assim quando nós aceitamos os desafios da vida. As pessoas dizem: você vai conseguir se formar em medicina? Você vai conseguir se formar em direito e ser um bom advogado? Você vai conseguir ser um pastor de sucesso, um pastor influente, que ajude, que cuide? Você? Quando você diz que vai casar, a metade diz: vai que vai dar certo. E a outra metade diz: eu, se fosse você, não casava com ela. Eu, se fosse você, casava com a outra. Eu, se fosse você, não casava com esse. Se fosse você, eu escolhia aquele. Mas você escolheu casar com esse. Você escolheu casar com aquela. Você escolheu o desafio. Você aceitou o desafio. E se você parar para analisar, você já venceu e viveu muitos desafios anteriores a esse. Um exemplo: Davi, antes de aceitar o desafio contra Golias, ele lutou pela vida de algumas ovelhas contra um urso e venceu. Ele lutou numa segunda oportunidade para preservar a vida de algumas ovelhas contra leões e venceu. E ninguém acreditou que Davi venceria o gigante, porque as pessoas não sabiam que Davi já era um vencedor por natureza. Davi já tinha matado leões e urso. Ninguém sabia. Muitas pessoas não acreditam em você porque não sabem das suas vitórias particulares. Não conhecem os seus desafios particulares. Não conhecem o que você vence diariamente, o que você enfrenta diariamente para estar de pé. E aí, quando você enfrenta o desafio público, as pessoas não acreditam que você tem condição, que você tem coragem, que você tem capacidade, que você vai ter fé suficiente. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: sabe o que aqueles desafios particulares, leão e urso, simbolizam para Davi e para nós? Simbolizam o momento da preparação. Quando Davi venceu o urso, ele estava sendo preparado para vencer o leão.
Quando Davi venceu o leão, ele estava sendo preparado para vencer Golias. E quando Davi aceita o desafio de lutar contra Golias, ele estava sendo preparado para entrar para a história, para marcar a história da vida dele. Eu quero te dizer uma coisa neste dia: aceite os desafios que a vida te impõe, porque em todos os desafios de Davi, leão, urso e o gigante, ele não estava sozinho. Porque humanamente falando, da forma que ele lutou contra o urso, o leão e o gigante, é humanamente impossível vencer. Ele lutou sem espada, ele lutou sem revólver, ele lutou sem arma, ele lutou com pedaço de pau, com pedras, com armas inesperadas, impróprias até para a situação. Mas quem estava com ele era o Deus Todo-Poderoso, que também está contigo. E em nome do Senhor, ele venceu leões, ele venceu o urso e venceu Golias. E entrou para a história. Ele marcou a geração dele como o vencedor de gigantes. E eu tenho a certeza que o mesmo Deus que ajudou Davi também te ajudará. Mas para isso ser uma verdade na tua vida, você precisa parar de ser medroso. Você precisa parar de ser medrosa e aceitar os desafios que a vida te impõe. Porque assim como Deus ajudou Davi, Deus também vai te ajudar. E assim como Davi foi um grande vencedor, você também já é um vencedor, porque você já existe, você já venceu a maior batalha da sua vida, e as outras coisas são só preparações para maior batalhas na frente, porque quanto maiores as batalhas, maiores serão as suas conquistas. Se prepare, que muitos desafios virão, porque Deus quer, porque Deus vai te elevar ao nível extraordinário de conquista. Tome posse, eu declaro para a sua vida que níveis extraordinários de conquistas e vitórias estão chegando e vão te alcançar de acordo com a tua aceitação aos desafios. Não se esqueça, Deus é contigo, você não está só. Graça e paz.